Olá, saluton al ĉiuj. Hoje nós vamos ver a leciono número 2 do Elementa Curso de Esperanto baseado no método de Aldo Caillerno de Silas Chaves. É o nosso método EC para o segundo nível de Esperanto, né? A segunda lição, nível básico. Então vamos lá. Então nessa lição nós já estamos indo para o Passo Uno. São mais 40 vocábulos. Na primeira lição, nós vimos os primeiros vocábulos, né? Os radicais, palavras em Esperanto, foram 30. Agora estamos nessa lição, vamos ter mais 30. Então, alfabeto. Alfabeto é alfabeto. Isso é uma palavra que não tem dúvida. Cerbo é cérebro. Chapelo é chapéu. Esperanto é Esperanto. É a língua internacional. Facila, fácil. Fraso, frase. Capo, cabeça. Ses, seis. Signoro, senhor. Sur, é sobre, em contato com alguma coisa. Nós temos nessa lição, então, as frases, né? Vocês já aprenderam que esse tio é para apontar. Então, apontar alguma coisa, apontar um nome. E olha aqui, o tio, signoro. Tio esta signoro. Esse é um senhor, né? Sur la capo della signoro estas chapello. Então, sobre a cabeça do senhor está um chapéu. A gente fala em português, na cabeça está um chapéu. Mas veja que em Esperanto nós não podemos falar isso. Olha por quê. En la capo della signoro estas cerbo. Então, existe a preposição en, mas ela significa que está dentro. Dentro da cabeça dele está o cérebro. Então, não tem jeito. Então, repetindo essas frases, vamos ouvir. Tio estas signoro. Sur la capo della signoro estas chapelo. En la capo della signoro estas cerbo. Muito bem. Passando, então, para mais algumas frases. Tso kaj cho estas literoj del alfabeto de Esperanto, né? O tso e o cho, e, né? Já a conjunção e, estas literoj, veja que está no plural, del alfabeto de Esperanto. Tso, estas la tria, porque o alfabeto de Esperanto ele a, bo, tso, cho. Estas la kvara, a quarta, a terceira e a quarta, né? Lembram-se que o A, junto com o numeral, ele forma o numeral ordinal, né? Para dar ordem às coisas. Sur la litero cho de chu, então sobre a letra tso de chu tem o chapelo, né? Estas chapelo. Sed sur la litero tso de cerbo ne estas chapelo. Não há um chapéu, né? Ne estas. Então, é o advérbiozinho aí, negativando o verbo, né? La unuae, lembrem-se do que a gente colocando o A, ele vira ordinal. Então, as primeiras, porque está no plural. La unuae ses literoi, letras del alfabeto de Esperanto, estas A, bo, tso, cho, do, kai, e. Então, vamos ouvir? Tso Repitam. kaj ĉo estas literoj de l'alfabeto de Esperanto. Tso estas la tria kaj ĉo estas la kvara. Sur la litero ĉo de ĉu estas ĉapelo, sed sur la litero C de cerbo ne estas ĉapelo. La unuaj ses literoj de l'alfabeto de Esperanto estas A, B, C, Ç, D, E kaj E.
Muito bem. Então já aprendemos mais algumas frases. Tio estas signoro estas fraso, né? Essa sentença aqui, né, é uma frase. Tio estas signoro estas fraso. Muito bem. Ĉu la fraso tio estas signoro estas facile? Então, veja que o ĉu para fazer pergunta, ele sempre é acompanhado do sinal de interrogação, perguntando se é uma frase, se essa frase é fácil. Ĉu la unuaj ses nombroj en Esperanto estas facilaj? Então, os primeiros 6 números em Esperanto são fáceis? En Esperanto estas facilaj frazoj. Em Esperanto, há. Veja o uso do estas. O estas aqui é, mas nesse caso aqui é a, do verbo haver, né, que fica no sentido de existir. Em Esperanto, há frases fáceis. Estas facilaj frazoj. Então, vamos ouvir? Tio estas sinjoro estas frazo. Ĉu la frazo tio estas kato estas facila? Ĉu la unuaj ses nombroj en Esperanto estas facilaj? En Esperanto estas facilaj frazoj. Então, tudo muito fácil. Estão entendendo. É muito importante que já entendam logo em Esperanto sem precisar traduzir. Tradução só retarda o processo de se comunicar na língua. Não há como a gente traduzir e falar. A gente tem que pensar em Esperanto. Então, vocês têm que ver as frases e já senti-las em Esperanto. Assim vocês vão falar Esperanto. Então, os exercícios aqui são simples, né? Kio estas ĉo, ĉo estas litero. Kio estas ses, ses estas nombro. Kio estas toro kaj i, toro kaj i estas literoj, né? Literoj. Ĉu do estas la kvara litero de la alfabeto de Esperanto? Ne, do ne estas la kvara, do estas la kvina. Porque no alfabeto do Esperanto nós temos a, bo, so, cho, do é a quinta letra, porque tem o cho aí no meio, né? A, bo, so, cho, né? É a quinta. Ĉu estas ĉapelo sur la litero co de cerbo? Então, tem chapéu sobre a letra C de cérebro? Ne estas ĉapelo, né? Sur la co de cerbo ne estas ĉapelo. Muito bem. Feito o exercício, passamos para o passo do. Mi parolas com Petro kaj vi. Bona é bom, né? O adjetivo termina em a. Veja, termina em a é o adjetivo. Comprenas é do verbo compreender. Ele termina em a, significa que está no presente. Kun é com, é o nosso com do português, é o kun em Esperanto. Atenção para o N não ser nasalizado. Então, você vai falar kun, como se fosse 2 N's, para não sair pelo nariz. Se falar kun, a gente não sabe se é com M ou com N. Então, com N ou com M, no final das palavras, tem que se falar ele dobrado para não sair pelo nariz. Kun, kun. Então, ele não sai pelo nariz. Mi, eu. O N é uma adição que se faz, né, ao final dos substantivos, dos adjetivos, para dizer que uma coisa foi sofrida ação por um determinado verbo. Vocês vão aprender isso com detalhe, isso chama-se acusativo. E esse acusativo a gente usa para identificar os objetos diretos em Esperanto. Mas a gente tem alguns métodos para verificar esse acusativo. Por quê? Porque em Esperanto nós precisamos sempre marcar quem sofre a ação de um verbo, ou seja, um objeto direto, ele tem que receber o N. E isso é relativamente difícil para os brasileiros, porque a gente não identifica o objeto direto quando a gente fala em português. Parolas é o verbo falar. Veja que ele está com as no final, no tempo presente. Petro é Pedro.
É o nome Petro, é Pedro em esperanto. Tago é uma palavra diferente que significa dia, né? Vespero é o anoitecer, o sair da tardinha e entrar na noite, é o vespero, que a gente chama em português de noitinha, a noitinha. E o vi é você, vós, tanto para o você normal, quanto para tu, quanto para vós. É tudo vi em Esperanto. Estas tago, está de dia, né? Bonan tagon Petro, bonan tagon Senhoro. Estas tago mi parolas com Petro. Então ele está falando com o Pedro. Bonan tagon Petro, bonan tagon Senhoro. Veja que ele está com N, mais tarde vamos explicar o que é esse N. Na verdade, é o acusativo, porque ele sofre a ação de ser desejado, né? Eu desejo, então sofre a ação o quê? Eu desejo o quê? O bonantagon, que é um objeto direto dessa frase que fica subentendida. Então, esse é o acusativo em Esperanto. Tanto o adjetivo que qualifica o nome, quanto o nome em si, ambos levam o acusativo. Petro, ĉu vi parolas en Esperanto? Você fala em Esperanto? Yes, senhoro, mi parolas en Esperanto. Então, apenas para vocês repetirem e fixarem a pronúncia. Ouçam. Estas tago. Mi parolas kun Petro. Bonan tagon, Petro. Bonan tagon, sinjoro. Petro, ĉu vi parolas en Esperanto? Jes, sinjoro, mi parolas en Esperanto. Bom, então aqui nós temos agora já o vespero, né? Estas vespero. Bonan vesperon, senhor. É o nosso famoso boa noite, mas é uma boa noite quando a gente está chegando. Porque quando a gente está saindo, a gente vai embora, vai dormir, é bonan nocton. Aí você já não vai ver a pessoa mais até o próximo dia. Mas o bonan vespero, você ainda vai conviver com a pessoa durante esse período da noite. Estas vesperon, mi parolas con vi. Bonan vesperon, senhora. Bonan vesperon. Ĉu vi parolas en Esperanto? Ne, mi ne parolas, sed mi comprenas. Então, vamos repetir a frase para fixarem a pronúncia. Estas vespero, mi parolas kun vi. Bonan vesperon, sinjoro. Bonan vesperon. Ĉu vi parolas en Esperanto? Ne, mi ne parolas, sed mi comprenas. Muito bem. Passando, então, para mais algumas frases, né? Agora vocês estão aprendendo os pronomes pessoais. Mi, que sou eu, vi, é você, cai Petro e Pedro. Então, eu, você e Pedro, estas tri senhoroi. Somos três senhores. Mi parolas con Petro en la tago, kai kun vi en la vespero, né? Eu falo com Pedro durante o dia e com você durante a noite. La frazoj estas facilaj. As frases são fáceis. Veja aí o plural, da mesma forma que nós temos aqui um verbo de ligação, né? Então, nós temos um predicativo aqui desse sujeito. E o predicativo é um simples adjetivo. E o adjetivo combina em número com o sujeito. Bom, retornando um pouquinho para vocês repetirem as frases e fixarem a pronúncia. Mi, vi, kai Petro estas tri sinjoroj. Mi parolas kun Petro en la tago kai kun vi en la vespero. La frazoj estas facilaj. Muito bem. Então agora vamos fazer alguns exercícios, né? Ĉu Petro parolas en Esperanto? Lá diz, né?
Petro, yes, suposto che li parolo, suponha que ele fale, né? Petro parolas em Esperanto. Ĉu mi parolas com Petro em Esperanto? Então, supondo que sim, yes, mi parolas com Petro em Esperanto. Ĉu la frazoj estas facilaj? Sempre o ĉu pede o yes ao ne, né? Ĉu la frazo estas facila? Yes, la frazoj estas facilaj. Ĉu mi estas Petro? Ne, mi ne estas Petro. Mi estas Adonis. Mi ne estas Petro, sed Adonis. Petro parolas con vi? Ĉu Petro parolas con vi? Yes, Petro parolas con mi. Aŭ ne, Petro ne parolas con mi, sed vi parolas con mi, né? Então, seria uma forma de falar isso. Vamos para o passo tri, num canto em coro, né? Já o coro que vocês conhecem lá anteriormente. Dec é 10, gentila, gentil, coro, que é o coro, coral, né? Cantas, do verbo cantar. Cantas está no presente, eu canto, tu cantas, ele canta, não muda para todas as pessoas, cantas, por isso que a gente sempre tem que usar o pronome em Esperanto, porque senão você não sabe quem está cantando, né? Now é 9, nun é agora, ok é 8, semaino, semana, sep é 7 e u é a terminação para o imperativo em Esperanto. Canto, cante, né? Ou canta você. Então, vamos lá. Os números em Esperanto são unu, du, tri, kvar. Quin, ses, sep, ok. Now, dec. Até 10, tudo igualzinho, tá vendo? Você só tem que memorizar basicamente esses números. Uno, du, tri, kvar, quin. Atenção para o kvar e o quin, para não falar pôr o i aqui no meio dos dois. É kvar, não kivar. É quin, não kivin. É ses, sep, ok, now, dec. Para formar daí para frente, dec 1 é 11, dec du é 12, dec tri é 13, dec var é 14, dec quin é 15, dec ses é 16, dec sep é 17, dec oc é o 18, dec nau é o 19. Vejam que em português todos esses números são palavras diferentes uma da outra. Em Esperanto é simplesmente o dec e o númerozinho. Até o 19, super fácil. É pegar o deck e começar a repetir os números, e aí estão todos os números. No 20, a gente vai ter uma modificação, mas prestem atenção e vão repetir esses números agora com vocês. La unuaj deknumeroj en Esperanto estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cai dec, está assinalado em vermelho, isso que vocês estão aprendendo nessa lição. Vão repetir? La unuaj deknumeroj en Esperanto estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kaj dek. La unuaj dek literoj de la alfabeto de Esperanto estas A, B, C, Ĉ, D, E, F, G, Ĝ kaj H. Muito bem. Então, nessa frase aqui, eu estou mostrando as 10 primeiras letras do alfabeto do Esperanto. Veja que, devido às letras com chapéu, acrescem a ordem das letras, né? O D é a quinta letra. A, Bo, So, Cho, Do. Quinta. Sexta, sétima, oitava, nona, décima. Então, é um pouco diferente da contagem do português devido às letras com chapéu. Muito bem. Então, agora, la oca litero estas go. Né? A oitava letra é go, né? Que sempre fala go.
La naŭa litero estas Ĝ, né? Então, a oitava é Go e a nona é Ĝ. Kaj la deka, a décima, né? Estas Rho. Vocês estão vendo, só relembrando, que basta colocar o A no final do numeral para ele ficar ordinal, né? Oitava, nona, décima, tá? En la fraso la kato paŝas estas dek unu literoj. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ups! Errei, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uno, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dek uno. Então, são estas dek uno literoj en la semajno estas septagoj. Ho, esta é la dek unua litero de la alfabeto de Esperanto, né? Kaj I, estas la dek dua. Vou repetir, para vocês fixarem a pronúncia. La oka litero estas Go. La naŭa estas Ĝ. Ĝ. Kaj la deka estas Ho. Ho. En la frazo la kato paŝas estas dek unu literoj. En unu semajno estas septagoj. Ho estas la dek unua litero de la alfabeto de Esperanto. Kaj I estas la dek dua. Muito bem. Então agora vamos para algumas frases mais. La du sinjoroj estas ĝentilaj kaj cantas en ĥoro. Estu ĝentilaj, canto en ĥoro. Então, eles são gentis, né? Seja gentil, cante agora. É a terminação do imperativo em esperanto. La canto estas bela. O canto é belo, bonito, né? Mi kaj vi cantas en ĥoro. Então, vamos ouvir e treinar. La du sinjoroj estas ĝentilaj kaj cantas en ĥoro. Estu ĝentilaj, cantu nun. La canto estas bela, mi kaj vi cantas en ĥoro. Então, é a musiquinha aqui para a gente ouvir, né? Sur monto estas tri floroj, sinjoroj, estu ĝentilaj, nun cantu en belaj ĥoroj, la frazoj estas facilaj. Sur monto estas tri floroj, sinjoroj, estu ĝentilaj, nun cantu en belaj ĥoroj, la frazoj estas facilaj. Então, repitam o texto. La du sinjoroj estas ĝentilaj kaj cantas en ĥoro. Estu ĝentilaj, cantu nun. La canto estas bela, mi kaj vi cantas en ĥoro. Então, os exercíciozinhos simples. Ĉu sep estas litero? Ĉu en la frazo mi parolas estas sep literoj? Ĉu H estas la deka litero de la alfabeto de Esperanto? Ĉu la du sinjoroj cantas en ĥoro? Ĉu la canto estas bela? Então, ĉu sep estas litero? Ne, sep ne estas litero, sep estas nombro. Ĉu en la frazo mi parolas estas sep literoj? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne. En la frazo mi parolas estas naŭ literoj, ne sep literoj.
Ĉu ho estas la deka litero de l'alfabeto de Esperanto? Ne. Ho estas la dekunua litero de l'alfabeto de Esperanto. Ĉu la du sinjoroj kantas en ĥoro? Jes, la du sinjoroj kantas en ĥoro, ne? Ĉu la canto estas bela? Yes, la canto estas bela. Muito bem. Tem um pequeno para casa para vocês fazerem, que são basicamente as frases que a gente falou, né? Kio estas cho, cho estas litero, kio estas ses, ses estas nombro, kio estas to, ro kaj i estas literoj. Ĉu do estas la kvara litero de l'alfabeto de Esperanto? Ne, do ne estas la kvara litero de l'alfabeto de Esperanto, sed do estas la kvina litero de l'alfabeto de Esperanto. Ĉu estas ĉapelo sur la litero C de cerbo? Ne, ne estas ĉapelo sur la litero C de cerbo. Ĉu Petro parolas en Esperanto? Jes, Petro parolas en Esperanto. Ĉu mi parolas kun Petro en Esperanto? Jes, mi parolis kun li en Esperanto. Ĉu la frazoj estas facilaj? Jes, la frazoj estas facilaj. Ĉu mi estas Petro? Ne, mi ne estas Petro. Ĉu Petro parolas kun vi? Yes, Petro parolas com mi. Então, é só isso e até o vídeo 3 da terceira lição. Um abraço a todos, disrevido, farto bone, dankon pro via ĉeesto.